Essa semana, no meu tempo devocional, eu tenho estudado o livro de Hebreus. E comecei a ver coisas que nunca tinha visto. Agora eu vou dizer, eu tenho lido o livro de Hebreus, eu não sei quantas vezes, mas muitas, bastante, né? E é uma coisa tremenda acerca da palavra de Deus, é sempre coisas novas. Sempre coisas novas. Deus traz assim da superfície. Vamos dar um certo panorâmico do livro de Hebreus, porque para mim é um livro muito importante em termos do Novo Testamento. Dar uma base doutrinária que é fundamental. Mas esse livro ninguém sabe bem o autor, porque nós não temos dentro do livro qualquer indicação quem que escreveu o livro de Hebreus. Durante muito tempo, pessoas pensaram que era Paulo, né? Apóstolo Paulo. Mas em termos da estrutura do livro e as outras cartas de Paulo é completamente diferente, o estilo é diferente. E normalmente, é tudo, né, que Paulo escreve, ele sempre identifica a si mesmo, né, no princípio como autor. Mas aqui não tem qualquer indicação. Tertullian, que é um dos patriarcas do segundo século, achou que Barnabé era o autor. Martinho Lutero, na Reforma, achou que era Apolos, né, que era o autor. Né? Mas nós não sabemos bem, mas nós sabemos que era uma pessoa bem enraizada na Bíblia, principalmente no Velho Testamento e toda a história judaica. E essa carta foi escrita às pessoas com essa base em termos de conhecimento de toda a história e todas as práticas do judaísmo. Com certeza foi escrito antes de anos 70, porque em 70 Jerusalém foi completamente destruído e os judeus foram espalhados para os quatro cantos deste mundo, no Império Tito. Então, e não há referência desse acontecimento aqui, mas a audiência, a quem que foi escrito, foi provavelmente a igreja em Jerusalém. Então a igreja em Jerusalém começou em ano 33 ou 4 anos antes, depende, porque também em termos de datas, essas foram estabelecidas muito tempo depois. Então não sabemos bem exatamente as datas assim do início, nem do nascimento de Jesus. Provavelmente foi 4 anos antes daquilo que nós celebramos, né, em termos de Natal. Mas mesmo assim, se é antes do ano 70, provavelmente essa igreja tinha a volta de 37 anos. É como a nossa, né? Aqui nós celebramos daqui a pouco, né, nosso aniversário de igreja. Então, provavelmente tinha essa idade, a nossa idade, em termos de congregação. Okay? Havia bastante sacerdotes que tinham aceito Jesus como Messias no Novo Testamento, fariseus também, que foram convertidos no tempo de Pentecostes e o crescimento da igreja em Jerusalém. Agora, passando algum tempo, nós temos uma outra realidade. Uma igreja que devia ser madura, mas não era. E quando eu comecei a ver certas passagens aqui no livro de Hebreus, eu comecei a analisar a mim mesmo. Né? Em capítulo 5, nós temos uma certa repreensão e diz que
Eu queria compartilhar uma comida mais sólida, mas vocês não conseguem, não aguentam. Vocês precisam de leite ainda, não é? Epá, eu não gostava que alguém dissesse isso a mim, não é? Às vezes nós consideramos a nossa maturidade pelos anos que nós conhecemos o Senhor. Mas Deus não olha para os anos que nós temos, Ele olha para a maturidade que nós temos. E essa igreja tinha anos, talvez mais anos do que outras igrejas, mas era ainda bebê. Ainda só, né, aguentava leite. Esse é o fim do capítulo 5. Começando em capítulo 6, diz o seguinte, e vamos ler com cuidado essa passagem. Diz que, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento e depois começa com uma lista de 6 pedras fundamentais da doutrina de Cristo. Mas olha para aquilo que diz, deixando os fundamentos, prossigamos para a perfeição. Em outras traduções, além dessa tradução, em vez da perfeição, diz maturidade. Se olha para o grego, porque essa carta foi escrita em grego muito clássico, muito afinado. Então, era uma pessoa bem culta em termos da língua grega. Mais do que muitos outros livros no Novo Testamento, em termos do original. Então, uma pessoa, provavelmente era Apolos, ou alguém que era mestre da palavra, mas também bem educado, né? Em termos da cultura do seu dia. Então, essa palavra perfeito, nós, quando ouvimos essa palavra perfeição, desqualificamos logo a seguir, não é? Eu não sou perfeito. Quantas pessoas têm dito isso? Eu tenho os meus problemas. Eu não sou perfeito. Não é? Ok, vamos substituir essa palavra, vamos dizer maturidade. Eu não sou maturo. Eu não sou maduro. Nós não queremos dizer isso, não é? É mais fácil dizer, eu não sou perfeito, do que eu não sou maduro. Não é? Porque nós queremos maturidade, mas não queremos perfeição. É muito calado aqui. Vocês têm que... Né? Eu sei, eu vou provocar vocês hoje, né? Mas pelo menos vocês podem rir de vez em quando, ou dizer ai, ou amém, ou alguma coisa, né? Ai. Mas diz assim, não lançando. Quantas vezes, eu estou a falar para mim, quantas vezes que eu tenho ensinado sobre os fundamentos? Quantas vezes eu tenho repetido acerca da importância do fundamento? Mas diz, é uma vez. E avança. Em Deuteronômio, capítulo 2, vamos para lá rapidamente, vamos pôr alguma coisa em Hebreus 6, porque vamos voltar. Mas em Deuteronômio, capítulo 2, diz o seguinte: depois viramos-nos, versículo 1, caminhamos ao deserto
caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tens lá rodeado bastante essa montanha. Eu disse, não, vamos por isso na nossa própria... Porque tu estás sempre a dar voltas à mesma situação. Tu estás sempre a repetir a mesma coisa. Tu estás sempre a dar a volta da mesma montanha. E o Senhor estava a dizer, vai para frente. Sai desta repetição, dessa rotina, porque há muito mais. Não dá mais uma volta. Vamos dar mais uma volta. Mais uma volta de quê? Da montanha. Do fundamento da montanha. Ele diz, em vez de dar uma volta da montanha, sobe a montanha. Em vez de dar uma volta, mais uma vez vamos fazer o fundamento, vamos seguir para a perfeição, vamos para a maturidade, vamos além disso. Não é? Há mais para experimentar, há mais para ter. Não é? Agora vamos estabelecer novamente a fundação. Não. Mas talvez precisamos entender com essa perspectiva, porque nós lemos, e eu estou a dizer, nas minhas pregações, eu tenho, não lendo aquela primeira, assim, muito rápido, mas concentrando mais naquelas 6 pedras. Mas ele diz, não lançando. Não é? Vamos para a perfeição. Então, com essa perspectiva, vamos ler esses 6 fundamentos. Arrependimento das obras mortas. Né? Arrependimento. Não faz aquilo que tem que se arrepender. Outra vez. Para. Né? É como um bom católico, né? Tem aquela vantagem, né? Antes de tomar, né, a missa, né? A ceia da missa, eu tenho que fazer a confissão. Né? Então eu vou pecar durante a semana, mas eu faço a confissão e depois eu posso tomar a ceia. Para de fazer aquilo que é necessário de se arrepender. Quantas das nossas orações, oh Senhor, perdoa-me. E para. Não para de pedir se tem que fazer, mas para de fazer aquilo que leva-te. Não é? De arrepender-se. É? Obras mortas. Tudo que não é de fé é morta. Não é? O que é obra morta? Pois nós queremos sempre uma lista. Mas não há listas. Porque tudo que não é de fé não agrada a Deus. Tudo tem que ser de fé. Né? Por isso logo se diz fé em Deus. Não fé nas tuas capacidades, não fé, né, em outras pessoas, fé em Deus. Se coloca a tua fé em outras coisas, vão ser desiludidos. Vão ser desapontados, vão ficar magoados. Vão ficar feridos. Coloca a fé em Deus, né? Que significa, para não duvida mais. Não anda sempre confiando, seria, alguma coisa acontece e depois, oh Deus, onde estás? E fica zangado com... para com isso.
Essa é criança. Não é? Essa é criança. Não é? Nós temos que saber lidar com problemas da vida. Sem desistir, sem culpar a Deus, sem ficar zangado com Deus, sem fazer uma birra. Não é? Porque as coisas não correram como nós pensamos, ou que nós queremos. A tua fé em Deus tem que ser, não abalável. Seja qual for a situação, tu tens uma raiz, fé em Deus, que vai ser o teu sustento em tempos difíceis. Não anda sempre a perguntar, eu não sei se Deus existe. Ele não fez aquilo que eu queria quando eu queria, então Ele não existe. Ei, para com isso. Talvez nem crente. É mais crente. Mas não é crente. O crente crê. Ok? Para com as dúvidas. Esse é o fundamento. Não é? Mais uma volta da montanha. Sabe que foi muito difícil, eu não sei, Deus não me ama. Mais outra volta de montanha. E depois os pastores têm que dizer, não, fé em Deus, vamos estabelecer isso. Próxima semana, mais uma vez, fé em Deus, vamos, crê. Mais uma semana, dá mais uma volta. Sabe, já é fixo, já é estabelecido. Não põe isso mais. Não questione mais. Fé não é um sentimento, é a tua decisão. Tu vais crer ou não crer, mas decide. Porque a tua vida vai viver com a consequência das tuas decisões. Por isso, quando Deus fala crer, é um mandamento. Não é uma hipótese, não é se sentir ou se entender tudo. É somente crer. Amém? Amém. Fé em Deus. Doutrina dos batismos. Vou avançar para outro versículo. Em certas traduções, usa a palavra lavagens. Porque, na realidade, no grego, essa palavra batismos, que é a mesma palavra no grego como em português, significa isso. Significa mergulhar na água, lavar-se. Okay? Significa, em termos de, é que aquela vida velha já passou. Ok? Não é, está passando. Já passou. E tudo se fez novo. Significa estás limpo. Não se suja mais. Não entre na lama novamente. Não é? Estás limpo. Agora faz mais outra coisa. Não é? Eu volto a sujar-me porque eu vou lavar-me mais. Não. É uma vez. E depois avança. Estás, identifica com a morte e a ressurreição. Aleluia. Miqueias 7:19 diz que Ele lança os nossos pecados às profundezas do mar.
agora não vai à pesca. Não é? Não volta de, não é? Tirar isso. Só para ver se ainda existe. Não. Foi lançada, foi tirada, foi enterrada, deixa estar. Essa é a tua vida velha, não tem nada a ver com o teu presente, não tem nada a ver com o teu futuro. É o teu passado. É muito, muito perigoso de continuar a relatar das coisas do passado. Há pessoas que parece que têm orgulho do teu passado pecaminoso. Já sempre falar daquilo que era. Epá, para com isso. Tu és uma nova criatura em Cristo. Identifique com aquilo que é agora em Cristo. Não aquilo que era quando não conhecia Cristo. Aleluia. Pois a imposição das mãos. Imposição das mãos é uma ligação entre aquilo que é de Deus e conosco. Pela imposição das mãos, pessoas são curadas. Pela imposição das mãos, pessoas recebem o batismo do Espírito Santo. Pela imposição das mãos, as pessoas são consagradas no ministério. Ok? É um fundamento importante. Não é a ato em si mesmo, mas é aquilo que Deus tem feito. Não duvida mais a tua chamada. Não duvida mais o teu ministério que foi dado a ti. Paulo diz isso a Timóteo, que foi dado a ti pela imposição das mãos dos presbíteros e a palavra profética. Não duvida mais, não volta para trás e pensa, eu preciso mais outra imposição das mãos, eu preciso andar atrás de alguém que tem algo que eu não tenho, que preciso. Não. Foste ungido, foste chamado, desenvolva. Deus está contigo. Não precisa mais. É para avançar. Eu tenho visto aqueles claques assim, espirituais que só andam atrás das pessoas com unção para receber mais outra. Eu recebo e quase não valoriza aquilo que tem, sempre pensando que é algo melhor. Não é? Deus tem, não é? E conhecendo alguns de vocês têm recebido já, não é? Uma unção, não é? Palavras proféticas, dons espirituais, não é? As chamadas de Deus, e tu tens isso, mas vem o inimigo tentando abalar a tua vida, criando dúvidas acerca da tua chamada, só para que tu dás mais uma volta da montanha e não avanças. E tu começa a duvidar. Oh. Aleluia. Ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é a tua ressurreição. Okay? Semana passada, ou 2 semanas atrás, Ellen faleceu. Nosso cunhado, da esposa, marido da irmã dela. E ontem foi aquele serviço assim de memória do funeral dele. E nós falamos com a irmã pelo telefone antes
de começar esse serviço. E sabe que a morte é terrível. É sempre triste. Mesmo quando nós temos a certeza, a pessoa é crente, e ele era, né? Ele é pastor, pessoa tremenda no Senhor, mas é difícil de passar por isso. Né? Mas graças a Deus, alguém venceu a morte. Né? Graças a Deus, né? Que nós podemos colocar a nossa esperança na vida eterna com Deus. Que para nós, morte não é um fim. Okay? Mas há tantas pessoas ainda com tanto medo de morrer. Porque ainda não acredita na ressurreição. Continua com dúvidas, é como que a morte é o final. Se nós não acreditamos na ressurreição de Jesus, eu vou dizer, não somos salvos. É essencial. Vamos para Romanos, capítulo 10. Versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se não acreditas na ressurreição de Jesus, então não vale a pena a seguir Jesus. Mas porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou e que quebrou o poder, Ele vive para sempre e Ele segura a nossa vida e nós também ressuscitamos com Ele e nós somos salvos, que significa passamos de morte para a vida. Há coisas que têm que ser bem entendido. Vamos para Romanos 4, versículos 23 a 25. Diz que, ora, não só por causa dele está escrito que lhes fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquilo que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou por nossa justificação. Se não há ressurreição, não há justificação. Então ficamos perdidos no nosso próprio pecado, sem esperança. Não há esperança. Só que temos é só que é. Mas porque Jesus venceu a morte, eu não vou diminuir o dor da morte. Nem quem tem passado pelo luto para perder alguém precioso sabe o que eu estou a dizer. É doloroso, mas não é o fim. Ok? E essa é algo que tem que nos segurar quando nós enfrentamos, seja pelas pessoas queridas na nossa vida, ou até quando é a nossa vez, nós podemos agarrar, não é, aquela situação, e dizer, não é final. Não é final. Não é? Eu vou entrar em eternidade. Ressurreição significa fechar e abrir os olhos.
ausente do corpo, presente com o Senhor. Significa uma vivência que não tem a ver com tempo. Eternidade não é muitos anos. É fora do tempo. Em que, eu sei que é difícil entender isso, mas é onde o passado, o presente e o futuro são unidos. Uma outra dimensão. Outra experiência de eternidade. Depois, o final, é o último, né? É juízo eterno. Nós temos que entender, com cada ação há uma consequência. Okay? Tu não podes viver sem, né? Sem entender que há consequências para aquilo que nós fazemos, pelo bem e pelo mal. Quando fala de juízo, está a falar acerca de prestar contas. Está a falar acerca de que tu estás perante um juízo e esse juízo vai determinar algo acerca da tua vida segundo aquilo que tem feito. Okay? Às vezes nós vivemos num engano de graça barata que nós podemos fazer qualquer coisa sem pagar por isso, sem consequências. Ou nós podemos logo pedir perdão, ser um bom católico, ser perdoado logo e voltar à missa. Depois volta logo segunda-feira a fazer a mesma coisa. Mas sábado à noite vamos fazer a nossa confissão e vamos ficar limpar e voltar da montanha novamente. Mais uma volta, mais uma volta. Há 2 assentos, há 2 tribunais. A primeira é o Tribunal de Cristo. Encontramos isso em Romanos 14. E também em 2 Coríntios, mas vamos para Romanos 14, versículos 10 a 12. Mas tu, porque julgas o teu irmão? Ou tu também, porque desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ai, mas eu sou salvo. Ser salvo não dá-nos um passe, né, de não estar perante o tribunal de Cristo. Okay? Não ausenta-nos de prestar contas. Okay? Esse tribunal de Cristo, vamos continuar, porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará perante mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós, igreja, dará conta por si mesmo a Deus. Ter um avô crente, ter os pais crentes, não dá licença, não é, de não aparecer perante o tribunal de Cristo. Okay? Cada um de nós temos que estar lá e prestar contas. Para mim, só entendendo, esse é o fundamento da minha fé. Eu não quero negar esse princípio. Eu não quero, porque eu não tenho direito nenhum dia da minha vida. Amanhã posso morrer, no caminho para casa posso morrer. Não tenho direito, não tenho segurança, não tenho garantias. Mas eu creio que eu vou viver até 120 anos. Ok? Pode crer. Mas eu conheço muita gente
mais santo do que nós, que tem morrido muito cedo. Não há garantias. Mas o que é importante é que cada um de nós temos que estar pronto. Não é? Nós temos que ter o fundamento estabelecido. Não é? E tendo esse fundamento estabelecido, nós sabemos, não vamos criticar a nossos irmãos, não vamos escandalizar uns aos outros, não vamos ficar ofendidos por tudo e por nada, não vamos andar em conflitos e guerra, não vamos andar assim em pecado, não é? Essa já passou, eu vou avançar, há outras coisas que Deus tem para a minha vida. Não é? E esse assento, esse tribunal, não é um tribunal de condenação em que nós vamos ser lançados ao inferno. Esse tribunal é um tribunal que vai determinar a nossa posição no reino dos céus e vai determinar os nossos galardões. Porque Deus quer que nós avançamos para a perfeição, porque Ele quer que nós também, na eternidade, não é? Somos muito abençoados, não é? Por causa daquilo que nós fizemos aqui na terra. Depois, outro trono, nós encontramos em Apocalipse 20, versículo 11, é o trono branco de Deus, que é bastante diferente do que o tribunal de Cristo. Em Apocalipse 20, versículo 11, diz o seguinte: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros. Olha, essas são pessoas ressurretas, mas ainda mortos. Não são os que têm sido salvos ou justificados pela morte e ressurreição de Jesus. São perante esse trono mortos e são condenados e lançados no lago de fogo, que é o inferno. Okay? Hoje em dia, há tanta publicidade tentando negar a existência do inferno. Fazendo isso, tu tens que tirar muitas páginas da Bíblia. Cada vez que eu vou para qualquer funeral, seja quem for, há sempre palestras sobre agora ele está num lugar melhor. Agora ele está nos braços do Senhor. Talvez. Talvez não. Não é? É verdade. Há muita gente que estão aqui. Por isso, Satanás quer matar através de guerras, através de fomes, através dos terremotos, quer matar o maior número de pessoas possíveis, porque ele quer encher o inferno. Porque ele sabe que depois da morte não há outra hipótese. E se a pessoa não tem sido salva pela graça do Senhor, então essa pessoa já é condenada. Eu estive a falar com alguns amigos meus em Líbano e também em Israel. É um conflito entre os dois países. É tão fácil tomar partidos, tão fácil de ter a sua posição. Mas sabe que no meio de qualquer conflito, Deus não quer que ninguém pereça, mas todos venham ao arrependimento, todos venham à salvação.
Ele não quer nem no Líbano, nem no judeu, nem da palestiniano. Ele não quer que as pessoas morram sem conhecer o Senhor. Ele não quer que ninguém pereça, mas todos venham à salvação. Essa é a postura de Cristo. E nós, porque nós sabemos que realmente há um juízo eterno. Há uma prestação das contas. Por isso a nossa motivação é tentar salvar o máximo número de pessoas possíveis. Aproveitar qualquer encontro, qualquer oportunidade para compartilhar a Cristo, para levar pessoas à salvação, porque se não for salvo, já é condenado. Está no caminho. Mas ele é uma boa pessoa. Boa pessoa não significa nada. Tem que ser redimidos pelo sangue de Jesus. Porque a nossa natureza, mesmo fazendo boas obras, a nossa natureza é pecaminosa e que nos condena. Se não for por causa do sangue de Jesus. Vamos voltar para Hebreus 6. E vamos para o versículo 3. Porque eu estou somente a ver novamente aqueles fundamentos, porque é essencial. Mas eu estou a falar, né? Quase a pregar ao coral, né? Porque vocês já sabem isso. Mas versículo 3 diz o seguinte. 6:3. É um pequeno diz. E isso faremos. Faremos o quê? Prosseguimos, não é? Avançamos. E isso fazemos se Deus permitir. Quando eu vi isso, eu fiquei... Claro que Deus permite. E depois eu disse, mas não, essa não é a resposta certa. Eu tenho que ver isso melhor. Quando estamos a fazer um fundamento, eu durante um tempo, quando nós, antes que nós entramos no ministério, nós estivemos em Alasca, eu trabalhei numa construção civil. Eu era responsável pela fazer os orçamentos das grandes obras, assim. E depois uma coisa que era a minha responsabilidade, quando o fundamento foi feito, eu tinha de tirar fotos de tudo, quantos ferros estão lá, qual é o tamanho do ferro, qual é a consistência de betão, e tudo. Eu tinha de registrar tudo, porque vai chegar o inspetor, antes de fazer mais... Antes de erguer aquele prédio, aquele fundamento tinha de passar o exame. Não é? Então, nós podemos sair daquela rotina de voltar à montanha se Deus examinar bem o fundamento. Por isso há exames na escola. Se não passar o exame, não passar o ano. Não é? Tem que voltar. Se Deus permitir, significa Ele vai examinar o fundamento que nós temos estabelecido. Se o nosso arrependimento é genuíno ou estamos somente a lamentar porque, pronto, somos fracos. Deus sabe. Esse não é arrependimento. Não é? Mas Deus sabe. Sou fraco. Ele vai examinar. Se passa, avança. Pode construir. Pode fazer ainda mais.
Uma coisa interessante é que no princípio deste capítulo diz: prossigamos a perfeição. Se Deus permitir, vamos à perfeição. Vamos continuar. Vamos avançar. Se não, se chumbar. Nós tivemos um irmão na nossa igreja, anos atrás. Ele era um dos nossos pastores, mas nunca tinha tirado a carta. Mas um dia ele decidiu: eu vou tirar a carta. Ele chumbou 6 vezes. Depois passou. E ele conduz muito bem. Ele é esperto. É só que ele não podia conduzir sem passar. Não é? É a mesma coisa com Deus, não é? Deus quer que nós experimentamos ainda muito mais. Mas não volta a fazer sempre a mesma coisa. Vira a página. Deus tem outras coisas para nós. Mas essa, digamos, é uma decisão coletiva. 2 vezes no livro de Hebreus, nós temos essa expressão. Não usar a prosseguir, mas usa aquela plural, falando acerca de algo que nós fazemos. Não está a falar acerca do indivíduo somente, mas está a falar acerca de nossa igreja. Ok? Em capítulo 4, há 4. Quando fala acerca de entrar no descanso do Senhor. Fala acerca de uma coisa, uma coletividade. Há várias coisas, mas eu tenho encontrado 12 vezes que usa essa expressão. Em inglês é let us. Em conjunto, vamos. Sigamos. E essa que significa eu não posso chegar à maturidade sem vocês. Eu não posso continuar a progredir na minha vida espiritual sozinho. Incrível. Agora, voltando para outras passagens, vamos para Hebreus 11. Aqui temos a listagem assim de grandes heróis da fé. Tem ali Abraão, tem Noé, tem Isaac, tem Rahab, tem tantas pessoas incríveis, né, da fé. Diz, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes e pelos covos, cavernas da terra, todos esses tendo tido testemunho pela fé, mas não alcançaram a promessa. Até diz que há muita. Agora, eu gostava de fazer parte daquela lista. Ok, vamos tirar licença literária. Eu faço parte dessa lista. Não é? Vamos imaginar que o Jim é um moderno Noé. Que o Jim ouviu a palavra e, através da sua obediência, a sua fé, salvou a humanidade. Eu gostava de fazer parte dessa lista. E vocês, não é? Mas olha que esse último versículo diz: provendo Deus alguma coisa melhor,
a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Uau! Todas essas pessoas de grande nível de fé não podem chegar à perfeição sem nós. Temos a tendência só a pensar, mas é a minha vida, mas ninguém, é a minha fé. Mas quando tu não avanças, nós não avançamos. Não podemos chegar onde Deus quer. Porque não somos somente indivíduos, somos uma coletividade, nós somos um corpo. Se alguém sofre, sofremos todos. Se alguém alegramos todos. Se alguém falha, né? Então nós não andamos bem. Nós temos que apoiar uns aos outros. E essa encaixa com muitas outras exortações deste livro. Principalmente em capítulo 10, versículo 25, diz, não deixando, né, a vossa congregação. Não para de congregar, porque quando vocês congregam, vocês estão a apoiar uns aos outros para avançar, para não, né, estabelecer novamente a mesma coisa, para não repetir os mesmos erros, para não avançar. Mas temos uma comunidade que fica agarrada uns aos outros para levantar as suas mãos, para avançar no propósito que Deus tem, para que através da igreja, através dessa coletividade, nós podemos chegar àquela maturidade do corpo de Cristo, né, que vai ser aquela luz aqui na terra. Muitas vezes a nossa fé tem sido muito individualista. Por isso nós fazemos decisões só baseadas naquilo que eu quero e não aquilo que é bom para todos. E em fazer isso, prejudicamos a maturidade do propósito de Deus no nosso meio. Esse capítulo começa não com prossegues, não, prossigamos. Se Deus permitir, vamos fazer isso. Não, é algo em conjunto. Essa para mim me alerta. Porque é tão fácil só de viver para mim. Pensando, mas estou bem, mas eu tenho... É claro que cada um vai prestar contas individualmente a Deus. Mas a maturidade, o propósito de Deus é algo coletivo, algo que envolve-nos. Não podemos viver como na ilha. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 1, diz que quem isola a si mesmo só busca as suas coisas, os próprios interesses. Não pensa em mais ninguém. Isola-se. Talvez está magoado e quer somente isolar-se para lamber as feridas, mas eu vou dizer, a tua cura também está envolvida no relacionamento dos que te amam, num lugar seguro, num lugar de cura, não é? E quando nós entendemos isso, logo que eu sinto mal, o primeiro lugar que eu vou é a igreja. Eu vou chamar as pessoas, eu vou alertar as pessoas, eu vou dizer, ora para mim. Eu vou envolver pessoas na minha situação. Porque eu sei que sem eles, eu não vou chegar àquilo que Deus quer. Não é? Eu não vou avançar para a perfeição. Aleluia. Há 3 chaves para entender o livro de Hebreus. Há 3 palavras-chave. Hoje não é para ensinar mais sobre Hebreus, mas Hebreus é algo tremendo.
Mas primeiro é descanso. Outra é herança. E outra palavra é perfeição, ou maturidade. E o movimento é sempre para frente e para cima. Esse é o movimento que nós, para entender esse livro, temos que entender. Não, Deus quer que nós avançamos. E em conjunto podemos, juntar as mãos uns aos outros e dizer, vamos lá. Vamos a isso. Vamos em conjunto. Amém? Quando alguém está em pecado, isola-se. Quando alguém está ferido, a tendência é isolar-se. Mas Deus está dizendo, não, a igreja, se há um irmão entre nós que tem caído, quem que é maduro, agarra aquela pessoa e levanta. Não julga, não dá um pontapé porque caiu, agarra a sua mão e se levanta novamente. Porque em conjunto nós vamos vencer. Amém?